o capítulo 4. Como é que nós contextualizamos o capítulo 4? Com o capítulo 3. Você só vai entender o que está no capítulo 4 se você ler o que está no capítulo 3. Amém? Por exemplo, aqui na descrição em cima diz assim, ó, Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Eu sempre digo para algumas pessoas assim, irmão, nós temos que buscar aprender a estudar a Bíblia, porque senão a gente, ao invés de trazer esclarecimento, a gente traz confusão. Porque, e como é uma forma certa de nós estudarmos a Bíblia? É respeitando, nos sujeitando ao contexto. Amém? Ao contexto. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Existe o nome e o sobrenome, amém? Sobrenome não é nome, já está dizendo. Né? Se você tentar registrar alguém com sobrenome, eles querem um nome próprio, né? Sobrenome é sobrenome. Em algumas situações eles não querem um nome, eles não querem um sobrenome, eles querem um nome próprio. Então é mais ou menos assim. A mesma questão eu trago aqui para a explicação da Bíblia. Para nós entendermos ela, nós temos que ir para o contexto. Olha, o contexto ele vai dizer para nós sobre o que o texto vai falar. Aí eu pergunto para vocês aqui, irmãos. São 3 coisas que são abordadas aqui. 3 assuntos que são abordados no contexto. E esses assuntos serão os assuntos que serão explicados no texto. O contexto trata de quantos assuntos? 3 assuntos. E esses 3 assuntos vai ser o assunto que vai ser explanado pelo texto, pelos textos. E quais são os assuntos aqui? Cristo superior a Moisés. Segundo, o perigo da incredulidade. Terceiro, o perigo da incredulidade e da desobediência. Eu pergunto para vocês, aonde aqui falou do sábado? Aonde aqui falou do domingo? Não falou do domingo. E nem falou do sábado. É muito comum, às vezes, a gente querendo defender a nossa tese, a gente pegar a Bíblia e querer botar na Bíblia aquilo que não está nela. Isso não pode, porque eu sempre digo para as pessoas, irmãos, olhem, não é nós que colocamos as palavras na boca de Deus, é Deus que coloca a palavra na nossa boca, né? Então não é nós que dizemos o que é para ser, o que Deus vai falar, é Deus. O que está aqui, o que está revelado é que vai nos inspirar. Então é muito fácil eu pegar o texto aqui e querer provar para a pessoa que é para guardar o sábado dentro do Apocalipse, do Hebreus capítulo 4, mas o contexto não está dizendo que vai ser falado sobre sábado. Vai falar de quê? Da superioridade de Deus, de Cristo, sobre Moisés, sobre a incredulidade, o perigo da incredulidade e o perigo da desobediência. Então, agora vamos entrar no texto para a gente ler. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 3, que diz assim. Muito bem. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui, depois a gente vai fazer um comentário sobre isso que o senhor falou. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso. Veja que o texto, ele está sujeito ao contexto. O contexto fala de incredulidade, não é? E de desobediência. E o texto aqui está falando justamente sobre nós não sermos incrédulos. Amém? Aí diz, ó, como na provação, ou na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra a geração e disse, contra esta geração e disse, estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha o que é que vai dizer no versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Isso que o irmão José falou é uma verdade. Nós que somos crentes, que somos adventistas, a gente pega essa mania de, por toda vez que se fala em repouso na Bíblia, a gente acha que está se referindo ao sábado. Eu quero dizer para vocês uma coisa, bastante interessante. O sábado, ele é o repouso do Senhor, mas nem todo repouso na Bíblia se refere ao
sábado. Muito embora os textos bíblicos, né, considerem o sábado como repouso do Senhor, nem todo repouso na Bíblia está se referindo, é uma referência ao sábado. Amém? Aqui, por exemplo, a gente vai tentar explicar para vocês. Que repouso é esse, então, que o espiritual de Deus está falando aqui? Nós sabemos que o povo de Israel passou só no deserto, pós-Egito, passou quantos anos? 40 anos peregrinando em busca de quê? Da terra prometida. Só que às vezes a gente se esquece de um detalhe, que a peregrinação do povo de Deus não durou apenas 40 anos. Porque a peregrinação do povo de Deus não começa na saída do Egito. Sabe quando é que começa a peregrinação do povo de Deus? Na convocação de Abraão. Na convocação de Abraão, o que é que Deus disse para Abraão? Abraão habitava na terra de Uz, dos caldeus, no meio dos seus parentes. Deus disse: larga a tua parentela e sai atrás da terra prometida que eu te darei. A terra que manda leite e mel. Naquele momento ali é que começa a peregrinação do povo de Deus. Muito embora ainda não havia, a nação de Israel ainda não havia sido constituída como uma nação, mas é exatamente ali, na convocação de Abraão, que começa o quê? A peregrinação. Então vamos fazer uma soma aqui. Só no Egito, no pós-Egito foi quantos anos? 40 anos. E dentro do Egito, quantos anos o povo passou ali preso? 430. Aí já vai para quê? 400 com 40, 430 com 40. Hã? 470. 470. Aí tem a outra parte lá, que é a de Abraão até o Egito. Né? De Abraão, no momento em que ele sai do meio da sua parentela até o Egito, não vai dar dia demais, não é só 40 anos de peregrinação não. 40 anos é só após o Egito, amém, irmãos? E essa peregrinação desse povo era atrás de quê? De uma terra prometida. Abraão, ele viveu a sua vida toda em tendas, viveu a sua vida toda atravessando desertos, morando de favor nas terras alheias, né? Muitos anos ele passou da sua vida morando em terras alheias. Então, que descanso seria esse? Que Deus estava dizendo que ia dar para aquele povo? Qual seria esse descanso? Era o sábado? O descanso consistia o descanso significava, né, a entrada deles na terra de Canaã. Por quê? Porque quando eles entrassem ali na terra de Canaã, ia acabar a inquietação deles, né? A peregrinação deles acabaria. Agora eles iam fundar, iriam fundar raízes ali, constituir um país, ser uma nação própria. Amém, irmãos? Então, quando eles adentrassem na terra de Canaã, o que aconteceria com eles? Eles entraram e largavam de andar pelo deserto atrás dessa terra, e agora eles iriam ter descanso. Então, quando diz aqui no versículo 11 que assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Que repouso é esse? Era a terra de Canaã? Era o sábado ou era a terra de Canaã? Inclusive, a Bíblia nos fornece informação que muitos não entraram nesse repouso. De acordo com o que Deus está dizendo aqui, o escritor está dizendo que muitos não entraram no repouso de Deus. Em verdade, os que saíram do Egito, né, foi uma outra geração que entrou na terra de Canaã. Os outros que saíram do Egito lá, nenhum entrou na terra de Canaã. Cumprindo o que está aqui dizendo: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Entraram na terra de Canaã? Muitos entraram ali? Não. Então é importante a gente saber disso, irmãos, que nem todo repouso se refere ao sábado. Então vamos lá. Já que o texto aqui está se referindo, no contexto aqui está se referindo à questão da superioridade de Cristo, então, logicamente, o capítulo 14 vai continuar a mesma conversa. Não é verdade? Porque você tem que entender o seguinte: se o contexto fala da superioridade entre Cristo e Moisés, então nós entendemos logo que o assunto que será abordado aqui refere-se, né, à graça de Cristo.
A graça. O assunto do capítulo 4 de Hebreus é o que? A graça. Por quê? Porque o contexto diz que fala sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés. Agora vamos fazer aqui uma dobradinha aqui. Moisés, o objetivo de Moisés era levar o povo de Israel para a terra prometida, a terra de Canaã. E o ministério de Cristo, baseado na sua graça, consiste em levar-nos ao repouso, que é o repouso eterno. Aí você vê a superioridade entre Cristo e Moisés. Moisés, ele estava conduzindo o povo a uma terra muito boa, muito abençoada, mas era uma terra terrena. Uma terra delimitada, uma terra que tem fim, uma herança que tem fim. Mas, nessa supremacia de Cristo sobre Moisés, ele está nos levando para uma terra que não terá fim, que será eterna. Então, aí consiste a superioridade do sacrifício de Cristo, do ministério de Cristo sobre o ministério de Moisés. O ministério de Moisés é terreno, o ministério de Cristo é eterno. Assim sendo, nós vamos começar a entender o que se trata aqui. Nós já começamos, na verdade, a entender do que se trata o capítulo 4. Vou ler aqui que agora a gente vai entender, viu? E vou explicando. Diz assim, ó. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça, que algum de vós pareça, na verdade, não é pereça, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naquele que as ouviu. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, interessante o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós temos que ter cuidado, porque quando é usado aqui no capítulo 3, o autor aos Hebreus, ele traz o exemplo de Israel, que ficou fora da terra de Canaã. O intuito aqui é nos conscientizar de que nós temos que ter cuidado para nós não seguirmos o mesmo exemplo de incredulidade daquele povo e ficarmos fora da terra prometida, que é o repouso eterno. Ou seja, o que é que vai ser tratado aqui, queridos? No capítulo 4 de Mateus, de Hebreus, vai ser tratado o assunto a respeito da graça de Cristo e da vida eterna, do repouso. Esse repouso que é falado aqui, que é dito aqui, ele não é o repouso do sábado, é o repouso então ele está fazendo aqui uma comparação entre o ministério de Moisés e o ministério de Cristo, a superioridade do ministério de Cristo, e aí ele traz para isso, para esse contexto todo, o exemplo que não deve ser seguido por nenhum de nós, da desobediência e da incredulidade do povo de Israel, e ele está dizendo para nós, quando ele cita o exemplo de Israel, ele está dizendo para nós, que se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos fé e não acreditarmos na graça de Cristo, nós também ficaremos de fora do repouso. Que repouso é esse? O repouso é eterno. E ele vai dizer aqui no versículo 2, que essa palavra que foi pregada para nós, para mim e você, ela nada se difere da palavra que foi pregada para os antigos, é a mesma palavra. Ele diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Viu como o assunto aqui é o evangelho de salvação, não é o sábado? Ele vai dizer, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles a quem ouviram. Presta atenção nisso aqui, igreja. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra de Deus, para ela ter proveito e para ela ter força e objetividade da nossa vida, nós temos que ter fé.
Ele está dizendo aqui que a palavra de salvação que foi pregada para os antigos é a mesma que foi pregada para nós. O problema é que eles não tiveram fé nessa palavra, é por isso que eles não entraram no repouso. Vocês estão entendendo? Então isso é interessante nós pensar sobre isso, porque a gente tem que entender o seguinte, baseado nessa explicação de Hebreus, que nós temos que cultivar a nossa fé, porque senão, até diz no outro texto, né, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não entraremos no repouso eterno. Entendeu? Aí vai dizer, ó, diz no versículo 3, porque nós, os que temos crido, entraremos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Então ele está dizendo aqui que se nós tivermos fé, nós entraremos no repouso. E esse repouso é a graça de Cristo, que é superior ao ministério de Moisés. Então, nós hoje, igreja, pela a fé que nós temos em Deus, nós abraçamos esse repouso, que é a graça de Cristo. Nós temos que repousar na graça de Cristo. Porque quando você aceita a graça de Cristo, você está repousando na graça de Cristo, e futuramente você entrará no repouso eterno. Mas para isso tem que ser através da graça de Cristo. Amém? Pastor, quando ele fala em obras acabadas, como é que é isso aí? Hã? Ele fala em obras acabadas. De Deus não acabou toda a obra no dia 7? Não acabou? Pois é. É isso aí, ele está fazendo uma referência aqui. Aí aqueles que a fé... Que eu vou explicar, eu não ia falar sobre isso agora, mas vou falar porque eu sou tocou. Aqui ele vai fazer uma referência ao sábado. No versículo 4 ele diz assim, ó, porque em um certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Essa referência aqui que está aqui em Hebreus, ela se encontra em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Então, aí você diz assim, pastor, mas aí, pastor, o senhor está dizendo que aí não refere-se ao sábado, mas não está dizendo, fala no sábado aí? Mas o sábado aqui, ele entra apenas como uma simbologia. Ele fala no 7º dia, né? Pois é, ele entra aqui não como assunto principal. O assunto principal aqui é a graça. Mas aí ele traz à nossa mente o sábado para dizer assim, olha, assim como o sábado foi estabelecido para descansar, vocês precisam descansar na graça, vocês precisam entrar na graça. Como ele também, aí ele usa o qual? Assim como Deus descansou na graça, descansou no sábado, vocês têm que descansar na graça, vocês têm que aceitar a graça. Então, o sábado ele é mencionado aqui não como um tema principal, porque esse repouso aqui, o que nós temos que ter em mente é que o tema em pauta aqui é o repouso, e esse repouso não é o sábado, esse repouso é a eternidade. Então ele vai buscar o sábado para fazer uma referência à eternidade. Assim como foi dito que era para descansar no sábado, e assim como o sábado foi estabelecido para nós descansarmos nele, assim também a eternidade será estabelecida para nós descansarmos na eternidade. Então, o que você tem que ter em mente é que você não pode defender, se você for defender esse assunto aqui para uma pessoa, e se você entrar dizendo aqui lá para ele, que o assunto, que o repouso que nós vamos entrar, você dizer que é o sábado, você já perdeu. Porque o repouso aqui não é o sábado, o repouso é a eternidade. O sábado aqui ele é trazido por texto apenas como uma simbologia da eternidade. Amém? Vocês entenderam ou não? Fala. Eu entendi aí, né? A graça existia já com aquele povo ali, né? O povo hebreu, né? A questão de Abraão, né? Que Abraão levou aquele povo para peregrinar no deserto, né? E aí passou para Moisés e tudo. E aquele povo ali não permaneceu na graça. Mas como está dito aí no texto que
sábado também, aquele povo ali guardava o sábado, né? Já como falar do sumo sacerdote, que é o maior que o de Moisés, que é Jesus, ele é a mesma tipificação de Abraão e de Moisés, né? Ele está levando a graça de Cristo, né? Leva à salvação, né? Que o descanso eterno é o mesmo sábado, né? Que é a questão que é do sábado, que é o opulento, né? Mas tem que permanecer na graça, obediente. Pois bem, Né? é mais ou menos isso aí, irmão José. Porque, porque os crentes, tem muita gente que pega esse texto e diz que esse repouso aqui, que você fala, que nós vamos entrar, que resta um repouso, ele acha que se refere ao sábado. Mas quando diz assim, que resta ainda um repouso, e que nós temos que nos esforçar para entrar naquele repouso, ou seja, naquele que está preparado. Aí você já vê que é um repouso que nós ainda não entramos nele. Se fosse o sábado, ele não diria assim, se esforcem para entrar naquele repouso, que é algo que está no futuro. Ele diria assim para nós, se esforce e permaneça nesse repouso que é o sábado, mas está indo naquele. Bem aí a gente esquece o sábado. Bem aí a gente esquece o sábado, está naquele repouso. Naquele repouso, ele está servindo a eternidade. Então, a gente esquece que não é o sábado. Não é o sábado literal, é o repouso eterno. Agora, eu vou terminar de ler aqui para terminar de explicar a vocês. Aí diz assim no versículo 7. E determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está dizendo aqui para muita gente que está lá no mundo, que ouvem esse evangelho que produz a graça, e a graça produz a salvação, que quando essas pessoas ouvirem o evangelho, eles não podem endurecer o coração, mas ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque essa pregação, ela vai gerar salvação. E aí é onde está a superioridade de Cristo. Porque Cristo ele é superior a Moisés? Porque Moisés levou para um repouso físico de uma terra prometida aqui na terra. E Jesus vai nos levar através dessa palavra a um repouso eterno que não terá fim. Temporário, né? O de Abraão. O de Moisés é temporário. O problema aqui é quando você pega esse texto e diz, o repouso aqui que a Bíblia está falando que nós temos que entrar, é o repouso do sábado. Independentemente disso aqui, nós cremos que o sábado é para ser guardado, está na lei. A igreja continua guardando o sábado, mas também nós não podemos ser levianos de pegar um texto e querer colocar nele o que não está. Aqui não, o tema principal do texto aqui é a graça de Cristo, que nós temos que aceitar, e para que através da graça de Cristo nós entremos no repouso eterno. Amém? Então, no versículo 9 e 10 diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Deus preparou um repouso para nós, não ele preparou, irmãos? Que repouso foi esse que ele preparou para nós? A vida é eterna. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Mais uma vez fazendo menção ao sábado, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele. Que repouso é esse? Naquele que Deus preparou para nós. A vida eterna. Né? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o escritor está dizendo que se nós formos incrédulos, a incredulidade gera o que? Desobediência. O segredo está na fé. Quando você acredita em Deus, você obedece. Quando você é incrédulo, você não obedece. E aí, essa desobediência é um efeito dominó. A incredulidade gera desobediência, que gera destruição eterna. E foi por isso que o povo, fisicamente, eles não entraram na terra prometida, e muito mais o descanso eterno. Se a falta de fé foi um embaraço naquela vida daqueles homens, daquela nação, a ponto de os deixarem fora da terra de Canaã, imagine a terra celestial. Sem fé ninguém entra lá, não. É isso que o texto está dizendo, que não é para nós seguir no mesmo exemplo de desobediência. Agora, uma coisa interessante aqui. Por mais que o texto não esteja fazendo uma referência
não esteja abordando na sua essência o sábado, porque aqui o tema principal aqui é o sábado, não, é o repouso eterno. Mesmo assim, nós encontramos nesse texto um bálsamo para aquilo que nós pregamos e cremos, que é o próprio sábado. Por quê? Isso aqui foi escrito muitos anos depois de Cristo. Lá para uns 70 anos depois de Cristo. Eu me pergunto, você acha que uma nação, um povo, uma sociedade precisa de quantos anos para esquecer de algo? Pouco tempo. Se não é falado, se não é praticado, se não está documentado, 700 anos não era nem para ninguém lembrar mais nem que existia sábado. Então, quando aqui, 70 anos depois de Cristo, ainda está fazendo referência ao sábado, é porque o sábado, bem que 70 anos depois de Cristo, ele estava em evidência. Outra questão também. Se o sábado tivesse sido transformado, substituído pelo domingo, aqui, estaria fazendo uma referência, era o primeiro dia da semana. Se quem escreveu isso aqui era guardador do domingo, por que ele não usou o domingo como referência? Para se referir à eternidade? Porque o sábado não foi transferido pelo domingo, trocado pelo domingo? Não foi, segundo eles? Então, se foi, segundo eles, então, nesse caso, quem deveria estar aqui era o domingo como uma tipificação da eternidade. Mas é o sábado. Por quê? Porque o sábado ainda estava em evidência. Porque o sábado era o dia do Senhor. Jamais eles iriam pegar o escritor ia pegar o sábado e colocar ele como o tipo, né, com relação ao antitipo, que é a eternidade. Se o sábado tivesse mais valendo, a lógica era ele colocar o do domingo. Mas aqui ele coloca o sábado. Então, quando eles fazem referência a esse sábado, para se referir à eternidade, isso demonstra, irmãos, claramente, que esse povo ainda guardava o sábado, que o sábado ainda estava em evidência, e só o fato deles fazerem menção do sábado, eles colocam o sábado lá em cima, em evidência. Né? É como se o sábado, porque é importante que a gente diga isso, irmão. Olha, tudo existe o tipo e o antitipo, não é? Isso é tipo é tipo o noivo de Cristo. Né? Os patriarcas, eles são semelhantes a Cristo. Né? E todos esses patriarcas ensinaram a guardar o sábado. Muito bem, é verdade. A nação deles todos passaram por ele e ensinaram. Ainda tem mais uma coisa. Se nós formos tirar do ponto de vista. Moisés, Josué. Se nós formos tomar por ponto de vista a questão essa lógica do tipo e o antitipo, que o tipo é aquilo que está em evidência, e o antitipo é aquilo que vem para substituir aquilo que está em evidência. Então, isso que está em evidência nós chamamos de tipo. O que vai sair quando sai de cena, aí entra o antitipo, que vem com a outra filosofia, ok? Então, veja bem, se o tipo é o sábado e o antitipo seria o domingo, então teria que ter textos bíblicos dizendo, olha, o sábado será substituído pelo primeiro dia da semana pelo domingo. Isso não tem. Então isso significa dizer que o sábado, que o domingo não é o antitipo do sábado. O antitipo do sábado é a eternidade. Isso aqui, irmão, esse texto aqui, por mais que a essência que esse repouso não seja o sábado, e o sábado seja usado aqui só como uma tipificação da eternidade, isso é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Isso significa dizer que o tipo é o sábado e o antitipo é a eternidade. Ou seja, quando a eternidade, que é o antitipo, não for estabelecida, o sábado estará valendo. O sábado ele só sairá de cena quando o antitipo, ou seja, a eternidade chegar. E isso só vai se dar com a vinda de Cristo. Então, até a vinda de Cristo, porque, antes de Cristo, os textos diziam, as profecias diziam que as profecias iam se fitar em Cristo. Os textos diziam que Cristo ia assumir o lugar da antiga aliança. Os textos diziam que apresentavam a vinda do antitipo, que era Cristo, que viria para ficar no lugar do tipo, que era Moisés. Então, os textos falaram previamente que Jesus era o antitipo, que assumiria o lugar de Moisés. Os textos dizem claramente, as profecias, que a nova aliança assumiria o lugar da antiga aliança. E assim também deveria ter um texto dizendo que o domingo tomaria o lugar
o sábado, mas não existe nada com relação a isso. Nem a palavra domingo existe na Bíblia, porque esse povo, ele diz assim, os adventistas, eles têm uma dificuldade muito grande de provar que é para guardar o sábado, porque não tem nenhuma ordem expressa que é para guardar o sábado. Eu pergunto a vocês, será que eles estão sendo honestos em dizer isso ou não? Sabe por que eles não estão sendo honestos? Porque a gente está cheio de referências bíblicas aqui no Novo Testamento, depois de Cristo, fazendo menção do sábado e mostrando para nós que ainda a igreja guardava o sábado. Você vê Paulo guardando o sábado, vê todo mundo ali guardando o sábado, Pedro. Agora, se eles estivessem realmente preocupados no que a Bíblia diz, por que eles guardariam o domingo? Sendo que não existe nenhuma referência ao domingo. Como é que eles dizem assim para nós, vocês adventistas não mostram nenhum texto dizendo que é para guardar o sábado, uma ordem. No Êxodo 20 fica onde? E aí Êxodo 20. não, mas eles querem no Novo Testamento. O que eu quero dizer para vocês é que a gente encontra a evidência na Bíblia de que a igreja guardou o sábado. 70 anos depois de Cristo, a gente encontra a evidência. Agora eu jogo essa batata quente para o colo deles, eu entrego esse presente para eles. Quando eles perguntam para mim, o texto fazendo referência ao sábado, não é porque não tem não, mas eu jogo para eles essa batata quente. Diga assim, não, me mostra um falando do domingo. Falando do domingo. Dizendo que o domingo veio para ficar no lugar do sábado, não existe. Então, mesmo os textos que muitos usam para dizer que o sábado não existe, na verdade, esses textos, se você olhar pelos olhos do Espírito Santo de Deus, você vai ver que eles estão testificando o sábado. Porque aqui, você não vai discutir sobre se o repouso é o sábado ou não, porque você já sabe que o repouso aqui não está se referindo ao sábado, não é? Mas uma coisa você pode dizer, que se o sábado ele é usado aqui como uma referência, e não o domingo, 70 anos depois de Cristo, é porque o sábado ainda estava em evidência. E ainda tem mais uma coisa, que o sábado aqui, ele está sendo, fazendo alusão à eternidade. Porque quando Jesus não pode, o sábado, esse sábado que nós estamos falando é o sábado da criação. Não é o sábado, os sábados cerimoniais, é o sábado da criação. Foi o primeiro que foi criado por Deus e que Deus descansou. Deus não descansou no sábado dos judeus, o sábado não diz que Deus diz que ele descansou no sábado dos judeus, mas porque o sábado dos judeus já veio como uma consequência do pecado, mas o sábado da criação, Deus descansou nele ou não? Então você tem que entender que existe essa diferença. Nós estamos tratando aqui, não é do sábado dos judeus, e sim do sábado que foi antes do pecado. Então esse sábado, ele acompanharia, assim como o restante da criação, ele acompanharia a vida do homem aqui na terra enquanto o homem existisse. É só você ler no capítulo 2, versículo 27 de Marcos, que diz assim, porque o sábado foi feito por causa do homem. Não diz por causa dos judeus, por causa do homem. Então isso significa, aí você tem que juntar uma coisa com a outra. Se o sábado foi feito antes do pecado, se Deus descansou naquele sábado e não nos outros, e se esse sábado foi feito por causa do homem, isso significa dizer que enquanto existir homem na terra, o sábado estará valendo. Então esse sábado, se ele é a tipificação da eternidade. Porque a eternidade ela será um descanso. E o sábado é o que para nós? Agora, querer colocar o domingo, que a Bíblia não faz nem referência como o dia do Senhor, o dia do repouso, se o sábado aqui é o dia do repouso, e como se faz referência aqui, se faz no sábado, aí eu quero dizer para vocês o seguinte, meus queridos irmãos. Não tem como correr. Assim, como eu estava querendo dizer para vocês, que me lembrei agora. O sábado, ele tem um objetivo muito forte. Ele tem um objetivo muito forte estabelecido por Deus. É acompanhar o homem enquanto o homem existir. Porque nós acreditamos no seguinte, que Deus ele estabeleceu um tempo aqui na terra, para nós habitarmos aqui na terra. Esse tempo é como se fosse uma semana profética. Nós vivemos, né, de Adão a Abraão foi 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. Nos leva para, se fosse uma semana normal, você estaria em que dia da semana? Quarta-feira. Então, na semana milenar, que é o tempo de vida que Deus estabeleceu para o homem aqui na terra, é de uma semana também, só que é uma semana profética, iniciando-se em Adão,
vai até Abraão, de Abraão vai até Jesus, aí vai para quarta-feira. Jesus que cortou a semana bem no meio. De Jesus para cá, nós não estamos mais centrando na semana, nós já estamos saindo da semana. Nós já estamos caminhando para o final da semana. E aí, se Jesus esteve aqui há 12 mil anos atrás, que foi no quarto dia dessa semana profética, então você está na quarta-feira, 2 dias depois, você é lançado para que dia da semana? Sexta-feira. Né? Você está na quarta, quinta, sexta. Nós estamos vivendo na sexta-feira. Então o sábado ele jamais vai deixar de existir, porque quando o sábado pode deixar de existir quando acabar essa semana. E essa semana só vai acabar com a vida de Cristo. Então o sábado, nessa mesma situação, o sábado vai sair de circulação. O sábado físico, o sábado de 24 horas, o sábado limitado de 24 horas para dar oportunidade ao antitipo que é o sábado eterno. Então, esse sábado não poderia ter sido tirado no meio da semana, porque a semana não tinha acabado. Você já viu? No meio da semana tirar o sábado, se o sábado ele está lá no final, marcando o final da semana, né? E o início de uma outra semana. Então, quando essa semana profética ela se encerrar, aí sim esse sábado limitado, ele vai sair para dar lugar ao sábado eterno, que é o que está dizendo aqui, que é o repouso do Senhor, que está aqui na Bíblia. Esse é o repouso que nós vamos entrar. Por isso está dizendo, se esforcem para entrar naquele repouso. E quando se fala que nós temos que descansar nesse repouso, está falando das nossas fadigas, da nossa luta. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Olha a graça falando com nós, a graça que está falando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. A graça está ali chamando, para você descansar dela. Descansar de quê? Dos seus pecados, dos seus erros, das suas frustrações, das fadigas, da peregrinação, de quando você vivia longe de Cristo. Ele está ali chamando para você chegar à graça que é Cristo, para você repousar em Cristo, repousar na graça de Cristo. É isso que o texto está falando. E aí é onde está a superioridade de Cristo com relação ao ministério de Moisés. Então, se você pegar esse texto aqui, olha, eu te falo que aqui que é para guardar o sábado, porque a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que entrar no repouso, naquele repouso. Não, você está errado. O repouso que nós temos que estar falando que nós vamos entrar é o da vida eterna. E uma coisa só para comentar com o irmão José, os judeus eles dizem muito assim, e eles estão certos, é interessante, ele pode dizer assim, a eternidade é o sábado eterno, é um sábado eterno, é um descanso eterno. E é verdade, a eternidade é um sábado eterno, porque aquele sábado, aquele descanso não terá fim. Nunca mais ninguém vai chorar, vai ter pranto, vai morrer. Vamos estar descansados dessas coisas. Ok, meus queridos? Irmão José. A questão do sábado do Novo Testamento, né? Jesus ele viveu a história foi no sábado. No sábado ele leu Isaías 53 lá na sinagoga lá. De lá, ele saiu e foi procurar João Batista. Aí de João Batista, ele foi batizado. De lá ele foi para o deserto, voltou ao deserto. Aí foi provar que ele era o sumo sacerdote. Né? Foi continuar o ministério dele ali. E tudo se cumpriu ali. Tudo que as pesquisas exibiam ali. Né? Entrar em Jerusalém, o milagre. Muito bem. Amém, meus irmãos? Então nós temos que lutar, né, para entrarmos no sábado, aliás, entrar no repouso do Senhor. O sábado nós já estamos guardando, estamos ou não estamos? Então, se nós já estamos guardando, então aqui o texto não está dizendo, olha, continue nesse sábado, não. Claro que a gente sabe que é para a gente continuar no sábado, porque o texto está se referindo ao sábado do descanso eterno. E se nós não tivermos fé, se nós não lutarmos para preservar a nossa fé, nós não entraremos no sábado, no repouso do Senhor, que é a eternidade, assim, a exemplo daqueles lá que foram usados como exemplo, mau exemplo, por sinal, que foi o do povo judeu, do povo hebreu, né, o povo de Israel, que não entrou na terra de Canaã. E a terra de Canaã também seria uma tipificação da eternidade. É interessante isso, a terra de Canaã é uma tipificação da eternidade, porque
toda aquela trajetória, irmão José, daquela peregrinação daquele povo, desde Abraão até entrar na terra prometida, aqui dali simbolicamente representa a nossa vida quando nós estamos lá longe de Cristo, peregrinando, longe de Cristo, longe da graça. Quando eles adentram na terra de Canaã, significa que eles vão agora descansar daquela questão de estar andando, de entrar naquela terra, né? Eles vão ter descanso, agora eles têm uma terra para dizer que é deles, para eles descansar daquela procura deles. Assim é nós, quando nós estamos lá no mundo, nós estamos procurando descansar. Até que a gente encontra Cristo e Ele toma de conta do nosso fardo e nós descansamos nele. E aí isso também tem uma representatividade para quando nós entrarmos na terra de Canaã, na terra da Canaã celestial, né? Que nós iremos descansar dessa vida de luta. Okay? Lá em Apocalipse, né? Se eu me corrigir se estiver errado. Lá em Apocalipse se fala, né? Que o que nos resta, né? É guardar os mandamentos, né? E a fé em Jesus Cristo, né? Verdade. A fé é a graça. Né? A fé representa a graça. Representa a graça, porque se a pessoa não crê, como é que vai ter fé? Não tem como. Aí a questão do descanso aí que o senhor falou, isso aí vai mais, ele ainda vai mais além ainda esse descanso, porque essa terra aqui, né, a palavra de Deus quer ser transformada, né? Então vocês entenderam? Quem está naquele repouso? Você já guarda o sábado já? Então não precisa eu falar sobre esse repouso, não, porque você já guarda, então vamos falar agora daquele repouso. Então, vocês têm que se esforçar, nós temos que nos esforçar, né, vocês? Para entrar naquele repouso. Assim como nós, por fé, guardamos o sábado por fé, porque quem não tem fé não guarda o sábado não. Para guardar o sábado precisa ter fé, né? E a gente, mesmo estando escrito aqui na palavra, né, as referências a respeito do sábado, mas assim mesmo precisa da fé, de acreditar nisso, né? E assim também, se não tiver fé, não entra. Assim como você teve fé, aceitou a mensagem do sábado, e tem fé para guardar esse dia, você também tem que descansar, né? Você tem que ter fé para entrar naquele descanso. E aí é onde entra o sábado como uma forma de uma referência. Amém? Que hora é essa, irmão José? Começa orando.